em Patos de Minas, cidade no interior de Minas Gerais, onde conhecemos 3 jovens que tinham uma ideia e muita força de vontade. Depois de testemunhar uma amiga desmaiando no meio do refeitório da escola, eles tiveram uma ideia, arregaçaram as mangas e foram à luta. Os resultados foram surpreendentes. Lavando a varanda, abrir a janela, arejar, pano em panela, bandejar, olhando de banda pra Na estreia da série, Os Jovens Inventores do Caldeirão, conheça a inspiradora história deste trio. Episódio de hoje, O Incrível Quiabo. Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, eu sou daqui de Patos mesmo. Eu me considero uma pessoa que fala muito, como dizem. Por exemplo, ela com 3 anos, ela lia fluentemente. Bom, eu como professora de língua portuguesa, gostaria que ela desenvolvesse rapidinho na língua portuguesa. Desenvolveu. Na matemática, extrapolou. Eu deveria estar no 3º colegial, porém com 16 anos eu passei para engenharia civil na Faculdade Federal de Viçosa. Aí eu entrei na justiça para recorrer, para provar que eu tinha o mesmo conhecimento de um aluno de 3º ano. Hoje já estou no 2º período, estou amando, é aquilo que eu quero mesmo, é o meu sonho. Meu nome é Matheus, tenho 17 anos. Eu moro aqui em Patos, mas eu vou todo final de semana pra Lagoa Formosa para meus pais, mas na verdade eu sou de Monjolinho de Minas. Ah, esse aqui é o meu preferido. Quando ele era pequenininho, ela veio do hospital e ela já veio pra cá. Porque ela saiu pra trabalhar, né? E eu e meu marido que cuidou dele. Matheus, por conta própria, inscreveu a escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia, pegou meu CPF, fez a inscrição e de repente chegou no meu e-mail lá que a escola estava inscrita, chegaram as provas e ele foi medalhista também. Meu nome é Welles, eu tenho 17 anos, eu estudo no Colégio Tiradentes, Polícia Militar. Minha maior paixão é matemática, tanto é que eu dou aula particular nessa matéria. Eu tenho vários alunos que me procuram quando é época de prova e tem alguns que são fixos também. Lá em Presidente já deu a aula de matemática até para professora. Outra coisa que eu sempre gostei também foi de conversar com a pessoa sobre o que ela está sentindo. Eu já pensei até prestar psicologia por causa disso, mas aí eu vi que não daria certo, porque as pessoas são mais complicadas que os números. E por trás de toda essa simpatia, esses 3 estudantes têm uma linda história para contar. Essa história do projeto do Quiabo começou assim. A gente tava no refeitório, tava todo mundo da escola comendo mingau. Aí teve uma amiga nossa que ela era diabética. E ela começou a passar mal, a gente só viu aquela multidão, um povo vindo em cima dela, ela quase desmaiou, não vi direito, porque foi muita gente em cima. E a gente começou a pensar, mas como? O que aconteceu com aquilo ali? E a gente relacionou, porque a gente já sabia, inclusive, que ela tinha o diabetes. E foi quando a gente viu que estava mais próximo do que a gente imaginava ser. Aí a gente procurou saber mais sobre o diabetes, para saber o que a gente podia fazer para levar aí alguma coisa para a sociedade, para melhorar a vida delas. Aí eles me procuraram, falando se eu topava orientar eles no projeto. Aí eu expliquei para eles, vocês sabem o que é projeto? Dá trabalho, tem que escrever, tem um certo roteiro, tem um certo acompanhamento. Aí os 3 chegaram em mim e falaram assim, não, dona André, nós queremos fazer o projeto. Porque não adianta a gente falar assim, olha, quero mudar o mundo, quero ajudar, quero fazer aquilo, mas se a gente não tiver a base ali, acho que esse é o ponto de qualquer inovação. Você tem que saber com o que você está lidando para poder buscar uma saída para isso. A gente viu que mais de 69% dos alunos conheciam uma pessoa que era diabética. Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, quase 6,5% da população. A cada 7 segundos morre um diabético no mundo por causa de complicações da própria doença. Porque 7 segundos tem alguém morrendo agora. A gente pode tentar mudar isso aí, né? Grau de diabetes. Tipo Tinha uma hora da minha vida que eu percebi que eu só pensava em glicemia, diabetes, o que a gente podia fazer quanto a isso. Era na praça, era na escola, era fora, era ligando um pro outro, era pela internet, de o Welles acordar a gente cedo e falar assim, olha, a gente tem esse problema, a gente precisa resolver. Porque o Welles não tem hora pra ligar, ele ligava de madrugada, ele ligava domingo de manhã, o dia que você tem pra dormir aparecia lá, Welles, aí você já sabia, quiabo, certeza.
E no meio desse estudo todo, a galera fez uma descoberta bastante curiosa. Chegou que a gente achou a pesquisa do Unicamp, que eles fizeram uma pesquisa com animais, que eles utilizaram a ração à base de quiabo. E eles conseguiram os resultados de controlar esses níveis glicêmicos e a gente pensou, se em animais está dando certo, como trazer isso para as pessoas que estão sofrendo todos os dias? Surgiu a ideia da água do quiabo, porque a água facilitaria a aceitação das pessoas com o quiabo e se tornaria uma coisa muito prática, porque eu, você, qualquer um pode fazer água do quiabo em casa. Depois que você comprou os quiabos, você vai pegar 2 e vai lavá-los. Você vai cortar as pontinhas inferiores e também as pontinhas superiores. Você vai cortar novamente ao meio e vai ter então 4 partes. E essa você já pode colocar dentro de um copo, tamanho americano. Colocou as pontas dos quiabos, pode encher o copo com água e é só deixar em repouso durante uma noite. No dia seguinte, é só retirar esses quiabos que estão dentro da água. E daí era hora de, vamos levar para as pessoas, vamos ver qual é a reação delas e se isso funciona. E eu acho que esse é o ponto principal. Tudo que a gente fez, funciona ou não? Porque a gente recebeu muito não. De falar assim, não, o que é isso? É quiabo? De não ter credibilidade, de não acreditar que aquilo realmente funcionava. Eu, no início, dizer a verdade, eu não acreditava. Eu pensei que não iria ter um resultado positivo. Obrigada. Mas eu não costumo dizer isso. Eu não digo. Eu incentivo. Inclusive, procurei minha mãe e falei, mamãe, você toma um pouquinho? Sua glicose está um pouquinho alta. Meus pais são diabéticos, tanto meu pai quanto minha mãe. A aceitação do meu pai foi rápida, instantânea. Minha mãe demorou um certo tempo para aceitar. Quando ela começou a ver os resultados do meu pai, aí ela começou a tomar também. Aí eu descobri que eu tenho uma tia que ela é diabética. Ela é cozinheira, ela gosta muito de comida. Aí a gente foi atrás dela. No início ela não topou. Eu demorei muito pra conseguir fazer ela topar. Falei, Matheus, mas eu não animo tomar isso não, isso é muito nojento. E ele falou, não, a senhora não vai arrepender. Parecia uma criança fugindo da injeção e ela fugindo da água de quiabo. Até que depois eu consegui fazer ela ingerir. Porque não é muito gostoso não, é fácil fazer, é difícil de ingerir. Em 2012, eu senti uma dor nas pernas. Aí procurei o médico e o médico pediu um exame de diabetes, de glicose. Estava em 252. Aí o médico pegou e me passou 2 remédios e me pediu muito regime e falou que se eu não fizesse o regime, que eu ia passar para insulina. Tomei medicamento sem ser insulina há 8 anos, depois passei para insulina, nunca mais voltei para medicamento, né? Eu já passei mal demais a respeito da diabetes. Teve uma vez que eu cheguei a desmaiar, estava longe de casa, meu irmão me procurando, aí me achou perdido lá no pasto, me trouxe para o hospital e o médico me disse que se atrasa 5 minutos não tinha mais jeito, era a morte. Quando a gente conseguiu colher esses resultados e tabelar e ver que o quiabo realmente ajudava, que ele realmente controlava esses níveis glicêmicos, a nossa vontade era, eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Claro, com indicação médica, com todo acompanhamento, a gente sempre reforçou que a gente não era médico, a gente não estava ali para curar a doença, que a gente estava ali para ser parceiro, para ser junto. Mas se a gente puder estar ali junto e contrabalancear, é um fator positivo. Pro meu pai, a água de quiabo virou um antídoto. Depois que eu comecei a tomar água de quiabo, a minha glicose estava 300, passou para 150. Estava 195. Depois eu tomei água de quiabo, ela baixou para 94. Fez o papel da insulina e muito bem feito. Eu fui no médico de novo, levei um exame para ele ver, e ele me tirou os remédios, não estou tomando remédio mais para glicose. Se tiver uma solução através de tomar a baba do quiabo, aí vai facilitar muito mais, né? A gente não precisa tomar uma agulhada todo dia, né? Eu tomo 2. Insulina. A minha grande paixão é me ver feliz em redor de um fogão. É uma grande descoberta, né? Se isso aí expandir pelo Brasil todo, quem é dependente de insulina vai agradecer muito essa garotada.
E o meu pai achava aquilo o máximo, porque ele adorava contar lá no hospital que o neto dele estava na USP. Ele não sabia, na verdade, nem o que era USP, eu acho, mas ele adorava contar. E aconteceu que ele faleceu, mas eu acho que ele está orgulhoso aqui. Saber que é uma coisa que vai poder ajudar as pessoas, vai saber que você vai passar para algum lugar, você vai deixar alguma coisa de bom para essas pessoas. Então, quando o aluno quer achar respostas e realmente procura aquilo, ele vai achar respostas. Pode ser aquele aluno que ele fala, não, aquele aluno tem dificuldade de aprendizado, mas ele pode ser um aluno inovador.